Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ai, faz tempo que eu não faço vídeo sobre a au pair aqui nesse canal, mas todo ano surge o mesmo assunto aqui, que é: compensa fazer faculdade aqui na França ou fazer antes de ir pro au pair no Brasil, né? Será que eu faço o au pair antes e depois a faculdade? Ou vice-versa? Como eu faço? O que vale a pena, o que não vale? E eu também recebo essa pergunta muito no inbox. Hoje mesmo, de manhã, eu recebi essa pergunta de uma menina falando: eu faço tal faculdade e tal, não tô com dúvida se eu tranco e já vou agora pro intercâmbio, e aí de repente se eu quiser eu continuo a faculdade na França, ou então, né, tipo assim, não sei o que fazer e tal. Surge muito essa dúvida. E a resposta que eu sempre dou é uma pergunta muito pessoal. Eu não tenho como decidir no seu lugar, não tenho como te dar um conselho sobre isso, porque pra te dar um conselho eu teria que fazer um monte de pergunta em relação aos seus objetivos, porque não existe uma resposta pronta. Várias coisas relacionadas ao intercâmbio, é importante a gente saber que não existe uma resposta pronta, não existe. A gente tem que pensar como é a nossa vida, o que a gente imagina que a gente esteja fazendo lá no futuro. Parte do autoconhecimento é exatamente isso, a gente, né, analisar, poder ter todos esses dados nas nossas mãos, analisar o que a gente quer, o que faz sentido pra gente, e aí a gente decidir se é uma boa ideia pra gente, e nunca, se foi uma boa ideia pro outro, vai ser uma boa ideia pra mim, ou se o outro fez e deu certo, eu vou fazer também, vai dar certo, porque não funciona assim. Então não usem a vida de ninguém como base pra decidir o que vocês querem pra vida de vocês. Tá, aí você vai falar: Bruna, mas realmente eu não sei o que eu quero pra minha vida. Eu não sei se é uma boa ideia terminar minha faculdade ou fazer a faculdade antes de ir pro au pair, tipo, né? Quais conselhos você me daria? Então aqui eu tô abrindo meu coração pra falar. Todas as pessoas que eu conheço que já fizeram au pair aqui, ou que ainda estão no au pair, ou que, enfim, têm opiniões diferentes em relação a fazer faculdade. Então, e eu também. Então, não tô baseando só na minha opinião, mas na opinião de pessoas que me rodeiam, que já estão aqui na França, enfim, ou em outros países. Então, eu queria começar falando da Mai. A Mai, ela cria conteúdo, né? O Instagram dela é Mai Serafim, vou deixar escrito aqui, se você quiser ir lá dar uma olhada. Ela fez o au pair antes de fazer a faculdade, então ela foi bem novinha para os Estados Unidos, fez o au pair, voltou pro Brasil e ficou pensando: o que eu vou fazer agora, né? Vou fazer faculdade, então decidiu que ela queria ser au pair de novo, para viver outro tipo de experiência, porque aí não era mais por conta do inglês, já que ela falava inglês muito bem. Então ela decidiu ir mais uma vez para os Estados Unidos, porque ela ainda estava dentro da idade. E aí sim ela conseguiu. Então conheço outras meninas que fizeram a mesma coisa, ou que depois foram dos Estados Unidos para outros países, porque elas ainda estavam na idade, né, com folga. Tem muitos países da Europa que é até 30 anos. Então você tem essa flexibilidade de pensar que, se você faz um intercâmbio, quanto mais nova você for, mais você vai poder, digamos assim, se encontrar a nível profissional, a nível que eu quero saber fazer da minha vida no futuro, qual país eu vou desejar morar, porque de repente você vai pro país e você deseja ficar no país, e é isso. Então, enfim. Em contrapartida, eu conheço algumas pessoas, e aí a maioria não é criadora de conteúdo, mas que não fez faculdade no Brasil, veio direto pro intercâmbio bem novinha, decidiu não voltar mais pro Brasil, porque ou conheceu alguém, ou porque realmente achou que era uma boa ideia fazer a sua vida na França, ou enfim, na Suíça. Conheço gente em alguns países aí da Europa. E aí essa pessoa não tinha feito um diploma, não tem diploma no Brasil, o que acabou complicando um pouco a vida dela a nível dar entrada no primeiro diploma em outro país, sendo que você não passou nenhuma faculdade no seu país. Então, isso acabou sendo algum empecilho para algumas dessas pessoas, e para outras também conheço uma que não fez faculdade no Brasil, veio pro au pair e aí deu entrada na primeira graduação na França e conseguiu, deu certo, e aí, como ela decidiu ficar na França, fazia sentido fazer faculdade direto na França. Então, assim, você percebe que existem muitos tipos de experiência. Tem gente que fez faculdade antes do au pair, foi a melhor coisa que eles puderam fazer. Tem gente que deixou pra fazer depois do au pair, ou já no país que se estabeleceu, tirando os Estados Unidos, que eu acho que é um pouco mais difícil se você pretende fazer faculdade lá, então você teria que considerar que você vai ter que obrigatoriamente, digamos assim, voltar pro Brasil, ou ter muita grana para investir nisso, né? Eu imagino, eu não conheço muito as regras dos Estados Unidos.
Mas na França você não precisa colocar tanta grana nisso, só que aí você tem que ter um bom nível do inglês, você tem que ter, se você for fazer, por exemplo, um visto de estudante, você tem que ter uma grana para poder se manter e poder comprovar o seu visto e tal. Então, de qualquer forma, você tem que ter condições para você poder dar entrada no seu visto e poder fazer a sua graduação tranquilamente em um país que não é o seu. Lembrando que, eu já falei isso em outros vídeos também, quando você é estudante em um país que não é o seu, que você não tem a casa dos seus pais, por exemplo, então, obviamente, a gente no Brasil, a gente já está acostumada a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, então isso pra gente não é um problema, só que quando você é uma estrangeira em um país desconhecido, fazendo uma universidade desconhecida, que obviamente as condições não são propícias para pessoas, para estudantes que trabalham e estudam ao mesmo tempo, porque no Brasil isso é propício. No Brasil eles fazem faculdades, vários cursos que você só tem período noturno, por exemplo, ou período matutino e tal, e aí o resto do dia você vai trabalhar. Na França, muitos cursos você tem período integral, ou você tem cada dia da semana um horário diferente. E aí, com o visto de estudante, você não pode ultrapassar tantas horas trabalhadas no mês. Então, acaba que você acaba tendo dificuldade se você não tiver uma boa vida financeira para você poder se manter, sem precisar trabalhar 100%, porque você não pode, para poder comprovar seu visto e tal. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode sinalizar aqui é qual é a sua condição de vida. Você vai ter uma ajuda, de repente, dos seus pais para você poder fazer essa faculdade na França, ou poder bancar o seu visto e poder ser o seu sponsor do visto, e eles vão te ajudar com isso e tal. Da onde vai vir essa renda? Você tem essa condição? Se você não tem, você juntou essa grana, você já tem essa... Porque se você tá saindo do au pair, assim, do zero, no limite da grana, pra vir ser au pair, e aí depois você quer já aplicar para um visto, e aí vai ser mais difícil para você. Vai ser mais difícil, porque, querendo ou não, a gente precisa de grana para comprovar pro visto, enfim, para todas essas coisas que eu acabei de explicar aqui. E aí, se você nunca passou em uma faculdade no seu país, você vai precisar de documentos específicos, né? Então, você tem que fazer o vestibular no Brasil para você poder comprovar na França que você está apta a passar numa faculdade na França. Então, é algo que você tem que pensar também de fazer antes do au pair, se você vier. E aí, se você decidir realmente ficar no país, se estabelecer no país, fazer uma faculdade aqui vai ser a melhor das alternativas para você, se você realmente decidiu ficar. Mas se você decidir voltar para o Brasil depois do au pair, o ideal vai ser fazer uma faculdade no Brasil. Então, enfim, é muito complexo. O que eu quero trazer nesse vídeo aqui é muito complexo. Você percebe? Cada pessoa vai ter um estilo de vida diferente, uma condição financeira diferente. E aí, durante o intercâmbio, você vai descobrindo várias coisas sobre você, inclusive sobre a profissão, porque às vezes você quer ir para o au pair porque você não sabe qual a profissão que você quer. E é normal, quando a gente tá no início ali da nossa vida adulta, a gente não sabe que profissão a gente quer. Então, de repente, se você decide ficar no país, você pode decidir a sua profissão baseada naquele país. Então, baseada no mercado de trabalho daquele país, o que é mais valorizado naquele país, o que você teria mais facilidade de fazer enquanto estrangeiro, ou seja, tem bastante vaga que eles vão recrutar mais estrangeiros do que nativos daquele país, ou que eles vão ter pelo menos mais facilidade de recrutar mais estrangeiros do que nativos. Enfim, e aí você ter um diploma daquele país vai te ajudar, e aí, enfim, tem várias coisas que podem acontecer durante o seu intercâmbio de au pair que vão fazer você pensar, eu vou descobrir durante esse tempo o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, onde eu quero morar. De repente você faz um ano de au pair e você vê que você realmente não quer ficar ali, você quer voltar pro Brasil, e aí você volta pro Brasil, e é isso, tá tudo bem, entendeu? Então, aí de repente você volta pro Brasil, você começa a fazer a faculdade, só que aí depois você descobre que na verdade você quer fazer uma especialização só na França, e aí você pode voltar como estudante. Então, se você ainda não está no limite de idade, porque se você está no limite de idade para ser au pair, e isso é uma coisa que você tem que pensar também. Limite de idade, não tô falando, você já tá fazendo 30 esse ano, né? Que na França até 30 anos, já tá fazendo 30 esse ano. Isso nem é limite, você já tá ultrapassando o limite. Porque até você achar uma família, fazer seu visto e tal. Então, assim, limite, 28, 29 já é limite. Porque é o tempo de você fazer seu processo, buscar a família, fazer as coisas com calma e também contar com os contratempos. Então, quem tinha 28 anos em 2020, quando estourou a pandemia, não pôde ser au pair, porque aí veio a pandemia, fechou os países, fechou os vistos, a pessoa fez 29, depois fez 30, já era, ela perdeu a oportunidade de ser au pair. Então você também tem que contar que
Óbvio, eu espero que a gente nunca mais tenha uma grande pandemia, mas você tem que contar que existem imprevistos, né? Que existem imprevistos e igual, se você tem 28 anos, de repente no ano que vem eles decidem que eles vão abaixar para 26 anos a idade limite. Aí você já não pode mais, porque você já tem 28. Então, se você já tá perto ali da idade limite, na idade limite, aí você não tem nem que pensar. Eu acho que você tem que largar tudo e ser au pair. Porque é a experiência que vai te enriquecer enormemente, que é uma experiência boa de você aprender um idioma de forma barata, estando imersa naquele país. E é uma oportunidade que você não vai ter mais. Você pode ter outras oportunidades que você vai ter que colocar mais grana de repente, ou vir só como estudante, ou fazer algum voluntariado, ou aí você pode fazer, né? Vários tipos de coisas diferentes, mas como au pair você não terá mais essa oportunidade. Então, se você já tá ali nesse limite de idade, acho que não tem nem dúvida do que você tem que fazer. Mas se você tá no início, bem no início da sua vida adulta, eu acho que é aí que surge mais dúvida, né? O que eu faço primeiro? Faço au pair, não e tal. E eu acho que se você acha que é uma possibilidade depois você querer fazer au pair em outro país, começa desde agora no au pair. Porque aí você não vai, digamos assim, perder tempo fazendo 3 anos de faculdade, numa faculdade que você às vezes nem tem certeza se é aquilo que você quer trabalhar. E você vai te sobrar mais tempo depois pra você decidir se você vai fazer faculdade no Brasil ou se você gostou da França e quer vir direto estudar na França depois do au pair, ou se você nem quer estudar mais, ou se você vai mudar de profissão, ou se você vai ser au pair em outro país. Aí você tem tempo de poder decidir outras coisas que você gostaria de fazer. Agora, pra mim, o ideal foi eu já ter feito faculdade no Brasil, mas isso eu comecei com 18 anos, então quando eu vim pro au pair eu ainda estava bem nova. Então eu pude fazer o au pair tranquilamente. Depois eu pude decidir se eu ia querer fazer o au pair em outro país. E ainda assim eu ainda tenho idade para fazer au pair em alguns países. Eu tenho 27. Decidi que não vou mais fazer o programa de au pair, então tá tudo bem. Mas aí, tendo a faculdade, eu já pude aplicar um mestrado na Europa, que também é uma possibilidade. Aplicar um mestrado na Europa. Eu pude pensar em fazer uma especialização e tal. Pude pensar em outras coisas e pude me estabelecer no país, mesmo que eu ache que o fato de eu ter um diploma do Brasil não está me ajudando muito a achar emprego. Então, infelizmente, não vamos mentir, mas eu acho que é isso. Eu acho que o fato de eu ter um diploma que não é francês não está me favorecendo. E aí, por conta disso, eu senti a necessidade de fazer um diploma francês. E agora em uma profissão totalmente diferente daquela que eu tinha feito no Brasil. Não que eu perdi tudo que eu estudei no Brasil, acho que agregou muito pra mim e me permitiu também fazer um mestrado. Então eu fiz faculdade de administração, que é muito amplo justamente porque eu queria ter essas possibilidades depois. E aí no mestrado eu podia fazer mestrado de qualquer coisa, porque eu podia escolher um ramo dentro da administração para poder fazer o mestrado. Eu podia escolher finanças, né? Podia escolher contabilidade, podia escolher recursos humanos, podia escolher marketing, logística. Então, qualquer uma das coisas que eu escolhesse, porque todas essas coisas eu tive na faculdade, então qualquer um desses ramos que eu quisesse escolher, eu poderia, e aí só fazendo uma especialização, um mestrado aqui na França. Então, para mim isso foi positivo, eu já ter feito essa base de administração no Brasil para poder chegar aqui e já fazer aquilo que eu quero direto, né, já no mestrado, que no mestrado a gente tem, sei lá, 1 ano, ou na especialização 1 ano, e aí você só estuda aquilo que você quer, porque toda a base antes você já viu, você já passou, né. Então, acho que pra mim isso foi o mais positivo, mas eu não posso falar que isso vai funcionar pra você, porque de repente você quer uma profissão, tipo, sei lá, quer fazer direito. Não compensa muito você fazer direito no Brasil pra vir exercer aqui fora. Compensa se você quer realmente morar aqui, você fazer direito direto aqui. Mas também é aquilo, depois você vem pra cá e você faz direito e você descobre que você não quer morar aqui, você quer morar no Brasil. E aí você escolheu uma profissão e uma faculdade pra fazer num país que não vai te servir no Brasil. Então, pode ser que sirva, assim, vai ter maneiras de servir, mas você não pode advogar, por exemplo. Se você é formada no Brasil, você não pode advogar fora do Brasil. É essa a informação que eu tenho até hoje. Então, você pode trabalhar em escritório de advocacia, pode fazer outras coisas dentro do direito, mas você não pode advogar. Então, de repente, se você escolheu uma profissão que você só pode atuar no Brasil e aí você decidiu morar fora e ficar morando fora, aí você vai ter que escolher outra profissão, fazer outra faculdade, então, ou fazer uma especialização em outra coisa, né, dentro do ramo do direito que você possa exercer fora. Então, existem muitas possibilidades. Eu vou falar isso de novo porque existem muitas possibilidades e depende muito de qual o seu objetivo de vida, de qual profissão você quer escolher e é muito amplo, é muito amplo. Então, hoje, se eu tivesse chego na França sem
nenhuma faculdade, com certeza eu não escolheria marketing, com certeza eu não escolheria administração, que são as coisas que eu tô fazendo hoje, porque eu não gostei do mercado para estrangeiros, digamos assim. Não achei que é um mercado fácil de entrar, principalmente porque para lidar com comunicação, sendo que você não é o seu idioma nativo, né? Mesmo que você fale, tipo, no meu caso eu falo fluente francês, mas mesmo que eu penso no lado contrário, se um gringo fosse pro Brasil, aprendesse português fluente, morou muito tempo no Brasil, aprendeu português, e aí ele precisa, ele vai trabalhar com marketing e comunicação, e aí aparece lá uma piada com uma expressão dos anos 90. Ele não vai saber, porque ele não viveu naquele país, né, naquele momento, ele não cresceu naquele país. Então, essa é a dificuldade que eu me sinto aqui. Às vezes, uma referência, uma piada, uma expressão que eu deveria usar na comunicação, no marketing, propaganda, e eu não consigo por não ser nativo daquela língua. Então, um novo surto desbloqueado. Se eu tivesse vindo agora para a França sem nenhuma faculdade, eu teria talvez escolhido alguma coisa relacionada a números, porque é uma profissão que eles recrutam bastante estrangeiro. Então, talvez finanças, talvez contabilidade, talvez recursos humanos mesmo, que não tem a ver com números, mas tem a ver com recursos humanos, que também eu acho que é uma boa área para recrutar estrangeiros. Ou teria feito qualquer outra coisa, não sei, mas dentro da minha área acho que eu teria feito por ali. Ou alguma coisa relacionada à tecnologia tecnologia, sei lá, TI, ou desenvolvimento de sei lá, programação, essas coisas relacionadas à tecnologia. Então acho que poderia também ter sido servido muito e ter facilitado a minha vida aqui, digamos assim. Então é isso, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho pra vocês, eu não sei. Se você ficou ainda mais surtada, comenta aqui embaixo. Não deixa de se inscrever nesse canal, por favor, que isso me ajuda muito com a distribuição do conteúdo. Se tiver algum comentário que quiser falar diretamente comigo, me segue lá no Instagram, tá bom? Beijo!